Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 5. Ao terminar de ouvir a mensagem, deixe o seu joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva e, querendo também, compartilhe com alguém essa palavra. Vamos para a palavra? Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique lá, porque ordenei uma viúva que te dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva apanhando lenha e a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água na vasilha para que eu possa beber. Quando ela já ia indo buscar a água, Elias a chamou e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, que eu não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. Essa palavra ela nos fala do profeta Elias. Elias ele está exercendo o seu ministério e de repente surge um cenário da idolatria. A idolatria ela atinge a cidade de Samaria. O rei Acabe está reinando e o rei Acabe ele faz uma aliança com Jezabel e ele começa a trazer todo tipo de idolatria para dentro de Israel. Ele, juntamente com Jezabel, que Jezabel falava para Acabe acatava, e ali começou a entrar uma idolatria muito grande. O povo começou a idolatrar imagens a outros deuses, e o profeta Elias ele fica sabendo disso e ele fica revoltado e ele chega diante de Acabe. E talvez Acabe estivesse pensando que ele iria levar uma palavra profética de bênção, de vitória, mas a palavra profética que Acabe ouve é que o Senhor, não haverá mais chuva. Não haverá mais chuva, por até um determinado tempo o Senhor ia fazer cessar a chuva, não haveria chuva nem orvalho. E ele lança essa palavra sobre a palavra dele. Deus, eu creio que o Senhor, ele concordou com essa palavra que o profeta profetizou, e Deus manda ele para Querite, e disse que ali o Senhor iria ordenar aos corvos que o alimentasse, e ele iria beber do rio, de Querite ali. E disse que ele fica algum bom tempo ali bebendo daquela água, daquele riacho, e sendo alimentado pelos corvos. E de repente o riacho se seca por causa da seca que já havia se estendido até aquele ribeiro. E aí o Senhor aparece para ele e fala: agora você vai lá para Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva que te dê alimento. E assim ele foi para aquela cidade que ficava em Sidom, e chegando ali ele encontra uma mulher viúva apanhando lenha para preparar o seu último alimento. E eu creio que quando o Senhor falou que ele queria ordenar uma viúva, o Senhor não falou que era uma viúva pobre. O Senhor não falou. Até então, para ele é uma viúva. Mas quem sabe uma viúva rica, uma viúva que te dê um conforto, uma viúva que tenha algo para suprir a necessidade dele. Mas não foi assim. Chegando na porta da cidade, ele avista a viúva e o Senhor disse: é aquela viúva. E quando ele se dirige àquela viúva, que ele pede água e depois ele pede para ela também trazer um pão, ela passa toda a sua história. Ela disse: eu não tenho nada, só tenho esse pouquinho de farinha e um azeite, eu estou apanhando os gravetos e eu vou preparar para mim e meu filho para a gente comer e morrer. E naquele momento ele sabe que é uma mulher muito pobre. E ali ele lança uma palavra profética. Ele disse: olha, faça primeiro para mim, porque a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar até o dia que o Senhor dê chuva novamente à terra. E assim é feito. E ele se hospeda na casa daquela mulher. Ele fica hospedado ali na casa daquela viúva. E eu, analisando bem essa palavra, eu vejo uma insatisfação na vida do profeta Elias. Por quê? Porque era todo dia o mesmo cenário. Era viúva, uma mulher viúva, um menino, um rapaz ali, um quarto, e todo dia o mesmo alimento: pão e água, pão e água.
E eu vejo isso aí, eu vejo esse cenário e eu vim falar para você que está vivendo a mesma coisa todos os dias. Todos os dias você está vendo a mesma coisa. E era isso que estava acontecendo na vida daquele profeta. Ele estava vivenciando a mesma coisa todo dia, apesar de ser um homem de Deus, ser um profeta que o Senhor usava, ele estava vivenciando todos os dias a mesma coisa. Ele estava num confinamento porque todos estavam procurando a sua morte. O rei Acabe convocou todos que encontrasse. E talvez ofereceu até uma recompensa para aquele que encontrasse aquele profeta, porque ele queria lançar mão e matar aquele profeta. Jezabel estava furiosa e ele está na casa daquela mulher num confinamento e todos os dias ele tem a mesma visão. E talvez você esteja vivendo todos os dias a mesma coisa. O cenário não muda, o cenário é o mesmo. E era isso que aquele profeta estava vivendo, o cenário todos os dias a mesma coisa. Ele multiplicou, sobre aquilo que tinha. Era um pouco de farinha e um pouco de azeite. Então ele se utilizou do que aquela mulher tinha. Ela não tinha mais nada além disso. Ela não tinha ali nada além disso. Então ele ficou se alimentando daquilo que aquela mulher tinha. Houve uma multiplicação? Houve um milagre? Houve. Mas todos os dias era o que? A mesma coisa. E eu acho que a gente se hospedar na casa de alguém por alguns dias até é bom. Mas os anos estavam passando. O cenário era o mesmo. E talvez você esteja olhando e dizendo: Deus, nós já estamos em 2020 e o cenário da minha vida ainda é o mesmo. Senhor, não está mudando nada, mas eu venho te dizer que o Senhor, Ele muda o cenário. O Senhor, Ele é dono do tempo. E passa algum tempo e o filho daquela mulher morre, a coisa piora. Aquela mulher chega para ele e fala: olha, você veio trazer à tona o meu pecado, meu filho morreu, o que você está fazendo na minha casa? Porque agora até o meu filho morreu. E ele leva o menino para o quarto dele e ele começa a ter uma palestra com o Senhor. Eu acho lindo quando ele tem essa palestra com o Senhor. Ele disse: Deus, tu me afligiste, agora também afligiste o filho dessa mulher, matando seu filho, a mulher que me hospedou, que me deu hospedagem, comida, e o Senhor agora também mata o filho dela. Olha como estava a mente do profeta Elias. E às vezes a nossa mente está sendo atacada, a sua mente está sendo atacada. E ali, ele estava em guerra. E ele ora, e aquele menino, ele volta à vida. Aquele menino, ele é ressuscitado com uma oração que ele faz ali. E ele vai lá e ele entrega o filho para a mãe. E quando chega diante daquela mãe, ele entrega o filho. Aquela mulher falou: agora eu reconheço que você é um homem de Deus, que a palavra que sai da tua boca, ela é verdade. E eu não entendia por que aquela mulher tinha falado isso. Eu falei: meu Deus, que ingratidão é essa? Que essa mulher fala isso, todo dia tem pão, ela estava condenada a morrer, e todo dia tem pão, tem água, tem um pouquinho de azeite para fazer o pão diário, e essa mulher, ela fala isso para ele, ela não reconhecia ele como homem de Deus. E o Espírito Santo, ele ministrou o meu coração. E ele disse para mim: aquela mulher, quando um profeta entrava dentro da casa de alguém, significava o próprio Deus estando dentro da casa. A figura do profeta representa Deus dentro da casa. E muitas vezes você não entende e diz: Senhor, tu tá dentro da minha casa e eu tô passando por isso, isso e isso. Senhor, tu tá dentro da minha casa. Diariamente eu não entendo porque eu tô passando por isso e isso. E começa até a duvidar se Deus realmente é contigo, se Deus realmente está na tua vida, se Ele está contemplando você, porque a situação não combina com a presença de Deus. Porque a gente pensa onde Deus está, né? Alguma coisa tem que mudar. Mas Deus está dentro da casa e aquela mulher come pão e água todos os dias. Ele multiplicou lindo o pão e o azeite, mas o alimento todos os dias era a mesma coisa. Anteriormente, o profeta, ele tinha carne e pão. Agora a escassez aumentou. Ele só tem pão. Aquela viúva só tem pão. Mas espera aí, Deus está dentro da casa e só tem pão todos os dias? Aleluia. O Senhor, Ele estava dentro da casa. E aquela mulher não entendia.
Ela não entendia, e é isso que eu cheguei à conclusão. Como que Deus está dentro da minha casa e a situação não muda? E talvez seja a pergunta que você esteja fazendo: Senhor, como que tu está na minha vida e nada acontece? Mas o Senhor manda eu te dizer que haverá chuva. Há um tempo determinado para todas as coisas e o Senhor vai mudar o cenário da tua vida. O Senhor vai intervir na tua história. O que você está vivendo e vivenciando todos os dias, a mesma coisa, não significa que Deus não é contigo, que Deus não está na tua vida. E às vezes você fica falando: Senhor, será que tu estás mesmo comigo? Senhor, será que eu estou te agradando? Será que eu estou fazendo a tua vontade? Nós retornamos para a palavra e nós vemos um homem no centro da vontade de Deus, mas isso não isentou ele de passar suas provações. Ele lança uma palavra e ele também é afligido por aquela seca. Ele lançou porque ele se revoltou contra a idolatria. Ele estava comprando uma briga no mundo espiritual contra a idolatria, contra as coisas satânicas. E de repente também ele é afligido. Mas o Senhor também o estava provando. E quando o Senhor deixa o menino morrer e ele ressuscita aquele menino, Deus também estava falando para ele: eu estou contigo, eu ainda sou contigo. Quanto tempo ele não operava um milagre? Quanto tempo Deus não trabalhava na vida dele, através da vida dele, porque ele estava confinado dentro de uma casa, qual o cenário todos os dias era a mesma coisa. Quanto tempo ele não exercia o seu ministério profético, porque ele estava diante de uma viúva e de um menino todos os dias, dentro de um quarto. E aí Deus deixa acontecer alguma coisa, Deus deixou alguma coisa acontecer e mostrou para aquela viúva que Deus era com ele, com aquele profeta, que ele era homem de Deus, que ele era um homem enviado, e mostrou para ele também que Deus estava com ele. E eu creio que aquilo ali renovou a força dele, aumentou a fé daquela viúva. E o Senhor, mais tarde, o Senhor disse: agora acabou, vai lá e profetiza que haverá chuva. Aleluia! Sabe o que o Senhor está dizendo? A tua luta tem a hora de começar e a hora de terminar. O Senhor, ele vai dar um basta. O Senhor vai mudar o cenário. De repente ele não está mais no cenário de uma viúva. Ele volta, aleluia, para Samaria, e ali ele profetiza que haverá uma grande chuva. E ali todos reconhecem que Deus é Deus na vida dele. Até Acabe, até Jezabel fica furiosa. Mas o que aconteceu? Choveu. Deus mudou a história, Deus mudou o cenário, Deus mudou o quadro da vida daquele profeta, e ele vai mudar o quadro da tua história. Fica com essa palavra.